plano de Miguel. O silêncio ocupou todo o esconderijo dos caras. Não havia medo no ar, pois aquele grupo não era de sentir medo. Mas os 5 corações batiam apressados, injetando ânimo nos 5 corpos para enfrentar toda a ação que estava por vir. As notas agudas da gaitinha do crânio se fizeram ouvir, tornando ainda mais pesado o ambiente. Miguel estava pensando. Pensando estavam todos, e Chumbinho deu uma tossida que revelava o seu nervosismo. É o pó! Isso aqui tá cheio de pó! Desculpou-se o menino. Sentado nas pernas, que era o jeito de Miguel sentar-se, o líder dos caras encostou o queixo no peito e fechou os olhos, em grande concentração. A seu lado, o coração de Magri fazia subir e descer o último E do nome do colégio impresso na camiseta da menina. Quase encostado no gêniozinho dos caras, Calu sussurrou com malícia. Você já notou os peitinhos que estão crescendo na Magri? Por um instante, a calma do crânio pareceu perturbada. Numa hora dessa, você... Calma, brincou Calu. Eu esqueci que você só pensa cientificamente. Crânio conseguiu controlar-se. Eu não penso só em máquinas, Calu. Eu penso em carne também. Não vá me dizer agora que você também é humano. Mas a provocação de Calu não encontrou ouvidos. Crânio estava novamente tocando a gaitinha e em seu cérebro só havia um lugar para o mistério dos estranhos desaparecimentos. O líder dos caras levantou a cabeça e olhou para Chumbinho. Decidiu que estava na hora de acabar com a brincadeira do menino. O plano tinha que ser posto em prática. Era arriscado e ele não podia expor um garotinho como aquele a uma quadrilha tão impiedosa. Miguel encerrou a reunião, dizendo que tinha prova de matemática naquele dia e precisava estudar na biblioteca. E investigação? Não avançamos muito hoje, Chumbinho. Recomeçaremos amanhã. O Elite está cheio de policiais. Acho que não temos nada a temer por enquanto. O tal oferecedor deve esperar por uma oportunidade melhor. Um a um, todos os caras foram deixando o esconderijo. Os mais veteranos, Magri, Calu e Crânio, sabiam muito bem que Miguel jamais adiaria uma ação. Entenderam que o amigo tinha um plano e sabia que estudar na biblioteca era um código que indicava a cada um qual a próxima tarefa a cumprir. Chumbinho não sabia disso e foi pensando revoltado. Esperar? Mas o próprio Crânio não disse que o tal oferecedor poderia estar agindo agora mesmo? De repente, veio Miguel e disse que a polícia tem tudo sob controle e que não vai acontecer mais nada. E eu que achava os caras um grupo tão sensacional. Bom, se Miguel pensa que eu vou ficar parado enquanto ele estuda para tal provinha, está muito enganado. E apressadamente, Chumbinho foi fazer o que achava que tinha de fazer. Cada um por sua vez, todos os caras veteranos passaram pela biblioteca depois que Miguel saiu de lá. Na página 112 do texto da peça O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, Calu encontrou sua tarefa em código. No minhas 60 melhores partidas de Bobby Fischer, Crânio descobriu o que tinha de fazer. E no Karatê Vital de Matsutatsu Yama estava a parte de Magri. Não havia um minuto a perder. As ordens de Miguel eram claras. Os caras puseram-se a campo. Miguel sabia que aquele desaparecimento tinha algum detalhe em comum. Tinha de ter. Quando eles descobrissem qual era esse detalhe, certamente chegariam à solução do problema. Examinando as notícias dos jornais,
Miguel verificou que o método da quadrilha era sequestrar todos os 3 estudantes de uma mesma escola antes de passar para a próxima. Isso queria dizer que o tal oferecedor infiltrava-se em uma escola, ganhava a confiança de 3 meninos ou meninas, oferecia a droga e depois abandonava aquela escola. Aí estava um padrão. 9 escolas haviam sido visitadas pelo tal oferecedor de drogas em pouco mais de 2 meses. Isso queria dizer que o bandido ficava mais ou menos uma semana em cada colégio. Portanto, deveria ser um só. Se houvesse mais de um, certamente poderiam atacar mais de uma escola na mesma semana. O oferecedor era um só. Mas quem seria ele? Um dos professores? Miguel achava difícil encontrar um professor que trabalhasse nos 10 colégios ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, tinha mandado Crânio comparar as listas de professores de todas as escolas envolvidas. Um dos funcionários não poderia ser, pois ninguém consegue mudar de emprego a cada semana. Além disso, o quadro de funcionários do Elite era o mesmo desde o começo do ano. Seria um dos alunos? Bobagem! Como é que um estudante poderia frequentar um colégio diferente a cada semana? Havia os pipoqueiros, sorveteiros e vendedores de bugigangas, que sempre cercam o colégio, disputando as mesadas dos estudantes. Mas foi fácil verificar que todos os vendedores ao redor da Elite eram sempre os mesmos há muito tempo, e nenhum outro havia aparecido para fazer concorrência. Assim, por eliminação, a lógica dizia que o oferecedor não agia dentro das escolas, mas ele tinha de agir. Senão, como explicar que todos os estudantes tivessem desaparecido em suas escolas e não em suas casas, seus clubes ou outro lugar qualquer? Como explicar o Bronca dentro do Elite falando com o Chumbinho e assombrando como um cretino? Claro, o oferecedor trabalhava dentro do colégio. Era alguém de dentro, só podia ser. E se faltavam ainda 2 alunos para completar a trinca que deveria desaparecer do Elite, o oferecedor ainda estava ali, por perto. Mas quem seria ele? Crânio tinha razão. O plano parecia perfeito, sem uma falha, produto de uma mente criminosa fora de série. Era preciso procurar outras peças para montar aquele quebra-cabeça. Tinha de haver alguém ou alguma coisa comum ao Bronca e aos outros 27 infelizes que tinham caído nas mãos do cérebro criminoso. Por isso, tinha mandado Magri localizar as famílias de 9 dos desaparecidos, separado mais 9 para Calu investigar, ficando com os últimos 9 para si. Quem sabe se depois, juntando o que cada um ouvisse, fosse possível esclarecer aquele mistério? Entardecia, quando Miguel estacionou a bicicleta na porta de uma rica mansão no Jardim Europa. Depois de já ter conversado com 2 famílias de estudantes desaparecidos e de não ter conseguido localizar uma terceira. Foi aí que um carro da polícia parou ao seu lado. "Olá, Miguel!" cumprimentou alguém de dentro do carro. O líder dos caras ouviu nitidamente o barulho irritante do molho de chaves. Cena dos próximos capítulos.